Bora, massa atleticana, começar o Galo na TV nessa quinta-feira. A temporada 2024 no futebol se encerrou pro Atlético, hein? Mas muita informação do Galão da Massa. Novo treinador atleticano, Luiz Castro, Cuca ou outro nome, já já a gente fala sobre isso. Também no nosso programa de hoje, Everson tá saindo do Atlético. Os números do Galo no Brasileirão, a pior defesa dos últimos anos. Muito sobre o Galo nesta quinta-feira com o Patrick Santos e você de casa participando conosco. O Galo na TV está no ar. Meus amigos, o programa está apenas começando, muita coisa boa para a gente debater nesta quinta-feira, informações deste Atlético, fim de temporada, que não foi aquela que a gente esperava, né? Galo brigou para não cair para a segunda divisão até a última rodada, que coisa, mas ainda bem que permanecemos na elite do futebol do Brasil. A gente fala disso e muito mais no programa de hoje, tudo sobre o Everson, treinador Luiz Castro, Cuca, Tite está no radar ainda e muito mais no programa dessa quinta, claro, com sua participação. Tá aqui embaixo o telefone para você interagir conosco, Alô Massa, para você participar à vontade do nosso programa desta quinta-feira e debater muito sobre Galo. Porque, meu amigo, a virada de 24 para 25 vai prometer e bastante. É ou não é, Patrick? Boa noite para você. Boa noite, amigo Roger. Boa noite, massa atleticana. Temporada difícil, temporada complicada do Galo. Vivemos do céu ao inferno e estabelecemos ali contra o Atlético Paranaense a nossa permanência na primeira divisão. Fomos na final de Libertadores, uma final de Copa do Brasil, até o último momento brigando para não ir para a Série B, então uma temporada bem complicada. E vamos já começar a falar dessa temporada, obviamente, né? Visando principalmente o último jogo contra o Atlético Paranaense. O Patrick já citou para você aí de casa. O Galo foi até a última rodada jogando na Arena MRV, eu ia falar Independência, porque atuamos no Independência, é na Arena MRV. Dentro de casa, entre aspas, porque a gente estava sem torcedor, mas na Arena MRV o Galo venceu o Furacãozinho por 1-0, jogo difícil, traumatizante praticamente, né? O Galo brigando até o último momento para não cair para a Série B do BR 2025. Graças a Deus que isso não aconteceu. Nas imagens você vai conferir para a gente e junto com você, obviamente, como foi esse jogo entre Atlético e Atlético Paranaense. E vou te falar, viu, Patrick? Teve vários momentos que o Galo estava à beira da Série B. Por exemplo, quando o Atlético Paranaense estava caindo, né? O Furacãozinho praticamente na segunda divisão, teve uma bola na trave no 0-0. Foi um susto total na massa, né? Dois times que não foram bem nessa temporada. Obviamente que o Atlético ficou nessa situação na última rodada porque deixou praticamente o Brasileirão de lado, né, Patrick? O Atlético priorizou muito as Copas, né? Desde a estadia com o Milito aqui, ele priorizou bastante esse jogo de Copas e esqueceu do Brasileirão. Então, deixando para a última rodada ali, junto ao Atlético Paranaense, que também não fez um excelente campeonato, para jogar essa final para ver quem cairia. O Furacão ameaçou bastante, mas era um time bem limitado, Roger. Não era um time que partia tanto para cima do Atlético, até com medo também de tomar os gols. E com os resultados negativos, né, com resultados que favoreciam Bragantino, Fluminense, que ganharam seus respectivos jogos, ficou complicado para um dos dois. Nesse jogo aí na Arena MRV, sairia, e realmente é o que saiu, o que cairia para a Série B. E o Furacão acabou caindo, né? Com a vitória do Fluminense para cima do Palmeiras e o Bragantino goleando dentro de casa. Aliás, uma ascensão do Bragantino nas últimas rodadas, incrivelmente falando, né? Então, na Série B, o Furacão e o Galo escapole, né? E claro que a gente sabe desde o começo que o Atlético, o Galo, não tinha elenco para cair para a segunda divisão. Mas pelo que aconteceu no mês de novembro, talvez o mês mais desastroso da história atleticana, sim. Né? Sem contar, obviamente, a caída para a Série B em 2005... A gente assustou, né, Padre? Sim, há anos o Atlético não vinha de longo período sem vencer. Então ficou um mês sem vencer em nenhuma das competições que disputou e até mesmo alguns jogos sem marcar gol, uma coisa que não acontecia com o Galo há muitos anos. Foram 12 jogos sem vitória e alguns deles sem marcar. Infelizmente, a gente teve problemas com o Hulk, que também não estava com seu lado físico muito bem. Paulinho também bem ressaltado. Não estava com seu lado físico muito bom. E o banco. Você olhava para o banco, infelizmente, não traria nenhuma esperança que poderia mudar o cenário desses jogos finais. Nós vamos passar para você de casa, né? A gente tem um quadro aqui de 1 a 10
do time que venceu, ou empatou, ou perdeu para o adversário na rodada anterior, mas hoje nós vamos com o elenco atleticano na temporada, principalmente visando, claro, o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato mais longo, né? Enquanto as imagens passam para você de casa, eu vou com o Patrick aqui debater sobre esse elenco atleticano, que possivelmente terá mudança. A gente fala já sobre as negociações do Atlético em andamento, né? Tem muita informação, mas claro, a gente dá nota também para o elenco do Galo. Vamos começar no gol. Para você, o Everson, sua nota de 1 a 10, Patrick. Olha, o Everson, ele foi o ponto fora da curva para o Atlético. Em todos os jogos, foi o único que se dedicou. Teve até naquela parte no meio do ano, onde ele se lesiona e tudo. Achávamos que ele não iria voltar, que o goleiro, quando machuca, tem um tempo para voltar, mas ressurgiu das cinzas, voltou muito bem. Infelizmente, o Atlético não tinha aquela competitividade, mas ele bem seguro. Então, uma nota 9 ao Everson por essa temporada. Matheus Mendes, quando entrava? Olha, o Matheus Mendes, quando foi solicitado em poucos jogos, mas foi muito bem. Nota 7 ao Matheus Mendes. Passamos para a zaga, em Lianco, para você. Olha, o Lianco, essa grata surpresa do que veio nessa janela, nessa segunda janela, né? Em alguns jogos deu-se alguns erros, jogou muito ali de lateral, o Milito colocava ele muito nas laterais, mas jogou muito bem em alguns jogos, nota 6. Lembrando que a gente está falando do Lianco como zagueiro, mas atuou na lateral Na também, lateral, né? Bom de ressaltar, né? A nota também vale para isso, né? Vamos de Fux para você. Olha, o Fux começou bem a temporada, marcando até gol em final de Campeonato Mineiro, mas ao longo da temporada foi se perdendo. Perdendo a confiança, perdendo ali o foco de jogo, então uma nota 5 para ele. Lemos, apesar da contusão, teve algumas oportunidades, né? Também, nós não soube aproveitar hoje. Poderia ter aproveitado, o Atlético ficou sem zagueiro por algum tempo, Júnior Alonso, às vezes, servindo a sua seleção, poderia ali o substituir, mas não jogou tão bem. Nota 5 também ao Lemos. Alonso. Alonso, sim, esse veio jogando bem em alguns jogos. Nota 7 ao Alonso. Igor Rabelo. O Igor Rabelo, quando entrou, era bem pontual. Era aquele reserva, aquele 12º jogador, que sempre entrava em campo. Então, nota 7 ao Igor. Rômulo. O Rômulo entrou pouco também nesse campeonato. Eu acho que é muito erro usar poucos esses meninos da base. Que é um bom zagueiro, tem uma estatura muito boa, mas em muitos jogos não colocavam ele muito na fogueira. Mas quando entrava, também fazia boas partidas. Nota 7 ao Rômulo. Guilherme Arana. O Guilherme Arana também excelente jogador, jogou muito bem. Na seleção, ele tinha alguns piques que ia para a seleção, contudinho e voltava. Nota 7 ao Arana. E o Mariano, hein? Nosso lateral direito, eterno Mariano. Eterno Mariano, que tá provavelmente despedindo do Galo agora. Aposentando, né? Aposentando nesse final de ano. O contrato encerra agora, em dezembro, no final de dezembro. O Mariano também, em alguns jogos agora na reta final, ele anulou bastante a equipe do Botafogo naquele jogo de 0-0, que estava jogando com um jogador a menos, ele foi para a lateral esquerda, que é o oposto do que a dele, e anulou jogadores. Onde caía o Igor, né? Onde estava muito bem o time do Botafogo. Luiz Henrique também, principalmente. Que caía bastante naquela ala ali, então conseguiu anular jogadores do Botafogo. Nota 8 ao Mariano. Sarabia para você. O Sarabia não foi bem utilizado. Às vezes o Milito optava por um esquema com 3 zagueiros e retirava o Sarabia. Mas quando entrou também no Campeonato Mineiro, ele faz gol na final do Campeonato Mineiro, importantíssimo, que é o gol que dá aquela alavancada para o time vencer aquele campeonato. Nota 7 ao Sarabia. Rubens. O Rubens é aquele que foi do céu ao inferno, do inferno ao céu novamente. Teve jogos que o torcedor ficava muito chateado com o Rubens, não gostava muito das atuações dele, mas é o que salvou a gente no finalzinho. Então, nota 7 ao Rubens. Vamos ao meio-campistas, hein? Otávio para você. Otávio, excelente jogador, mas depois da sua contusão não voltou. Otávio ainda machucado, ainda sentindo, bem provável que esse mês de novembro ele ainda estava sentindo dores pelo peso de jogar. O Atlético jogou, na sua maioria, 74 jogos. Então, o Otávio, ele sentiu bastante no finalzinho, nota 6 ao Otávio. Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa iniciou muito mal na era Filipão ainda, mas no finalzinho ali com o Milito, quando o Milito chega, organiza o seu comportamento em campo, Gustavo Scarpa ele começa a aparecer mais no jogo, a servir mais aos atacantes, e foi primordial em muitos ataques, em muitas defesas também do Atlético. Nota 8. Zaratio. Zaratio passou, infelizmente, mais da metade da temporada machucado.
mas entrou em algumas partidas que fez alguma diferença ali no meio. A gente precisava muito desse jogador no meio campo. Então, nota 7. Igor Gomes. Ó, o Igor Gomes é aquilo que a torcida, infelizmente, não caiu nos braços, não caiu no colo da torcida. A gente não tem tanto a comentar, não foi uma temporada tão legal do Igor. Nota 6 ao Igor. Depois do Igor Gomes, nós temos Fausto Vera. Fausto Vera vem também na metade do ano, né? Vem para nessa segunda janela, a pedido mesmo do Milito. Era o construtor de jogadas. Começou construindo bastante jogadas, aquela jogada que sai ali da zaga e vai até o meio-campo. Ele que fazia toda essa jogada. Começou muito bem, alguns jogos oscilando bastante, mas foi importante em bastante jogos. Nota 7. Vamos ao Batalha, né? De origem, atuou na zaga, mas é volante de origem. É o Batalha, o Milito não achou o melhor, fez uma boa opção ao Batalha estar na zaga. Jogou muito bem, tanto que foi eleito zagueiro da seleção da Libertadores. Ele é um dos zagueiros da seleção da Libertadores. Achou-se nessa posição, jogou muito bem mesmo, não sendo posição de origem dele. Então, nota 8. Alan Franco, 23 das costas. O Alan Franco também é um excelente jogador. É a sua passagem no Galo, né? Ele veio ao Galo em 2021, naquele título de 2021, e retornou ao Galo no ano passado. Excelente jogador, tem alguns erros de ataque e muitas coisas, mas ajudou bastante em construções de jogadas, em contenção dos times adversários, então nota 7. E o Paulo Vitor, 27. Paulo Vitor entrou pouco, né? É o que eu falo, aproveitou pouco a base. A gente tem jogadores bons na base, mas o Paulo Vitor, quando entrava também, fazia ali excelentes jogos. Nota 6. Merece uma rodagem na sua visão para a experiência ou não dá para ficar no elenco para a próxima temporada? Creio que dá para ficar no elenco para a próxima rodada, uma vez que o Atlético agora, quando volta, em janeiro, vai jogar boa parte do Campeonato Mineiro, alguns jogos fora, né? Boa parte. Sub-20 é time reserva, né? É bem provável que sejam esses times, Sub-20. Eu creio que seja o Sub-20, que até o reserva para ter aquele corpo. Eu creio que esse time, para começar aquele corpo de time, eu creio que ele vai dar essa rodagem para esse Paulo Vitor, para ele começar a jogar melhor. Robert, para fechar esse meio de campo. Robert não jogou, né? Jogou 30 minutos esse ano. Vamos analisar ele no Atlético, né? Ele vem do Atlético para cá, pouco utilizado, é um velocista, um excelente jogador, mas pouco utilizado. Infelizmente o Milito teve algumas ideias que ficaram muito presas e teve jogadores que poderiam ter deslanchado em alguns jogos que precisavam, jogos do Campeonato Brasileiro onde o Galo precisava vencer, precisava pontuar e não colocava esse tipo de jogadores. Vamos pro ataque então aí, Bernard, para você. Olha, o Bernard infelizmente tá voltando da Europa. Não jogou bem essa temporada. Tá voltando até hoje, né? Tá voltando, ainda não chegou. Vamos ver se chega para essa próxima temporada, né? Não jogou bem em algumas partidas, muito apagado, infelizmente muito apagado. O Bernard, nota 6 ao Bernard. Daverson. Grata surpresa na Libertadores, é um conhecedor de Libertadores, né? Infelizmente a gente não teve esse título da Libertadores com ele, mas o Daverson jogou bem em muitas partidas, inclusive na semifinal e nas quartas de finais da Libertadores, fazendo assim um gol. Não pôde disputar a Copa do Brasil, que já tinha disputado pelo Cuiabá, mas foi um jogador pontual. 8 para o Daverson. Alisson também, o que eu falo sempre, a base foi pouco usada, os meninos que vieram da base foram pouco usados. Alisson, um velocista, às vezes entrava muito no final de jogo, quando o Galo estava perdendo, colocava-se um velocista para tentar algo no ataque. Isso eu creio que é muito errado, é muito ruim, até para o jogador mesmo, para ele mostrar aquilo que ele tem. Ótimo driblador no 1 contra 1, mas esse ano não foi tão bem pelas oportunidades, nota 6. Passamos então para outros jogadores de ataque, por exemplo, a gente fala agora de Palacios. Palácio também, em alguns jogos do Brasileiro, quando era acionado, fez alguns jogos muito excelentes jogos. Não foram tantos jogos, até pelas oportunidades que lhe foram dadas. É um jogador novo ainda. Para a próxima temporada já tem uma bagagem de conhecer o Atlético, de como o Atlético joga. Então, a próxima temporada já vai ser um jogador já conhecedor. Nota 6. Allan Kardec. O Allan Kardec é mais um que final de contrato agora. Teve momentos até contra o Flamengo, né, que foi o jogo da final da Copa do Brasil. Ele faz aí aquele gol que poderia ser a nossa salvação.
mas, infelizmente, por contusões, veio machucado, não jogou tanto, nota 6. Vargas. O Vargas, o coração gelado, né? Aquele que chegava na frente do gol e fazia, infelizmente, também final de contrato, já encerrando agora em dezembro, não renova com o Atlético, não vai não vai jogar a próxima temporada pelo Atlético, tanto que ele apagou, Roger, ele apagou todas as postagens com o Atlético. Até bom o torcedor ver isso, que tem jogadores que vêm só pelo futebol, vêm só para jogar, depois sai. Não tem aquela hombridade, aquela honra de ter vestido o manto do Atlético. Tem a famosa frase que muitos jogadores saem de atletas para torcedores. Vargas não vai ser o caso, pelo jeito. Nesse quesito, não. Ele apagou as postagens no seu Instagram, não tem mais nada relacionado ao Atlético no seu Instagram, então já visto que não fica, não tá na próxima temporada, não é plano do Galo para a próxima temporada. Não sei se eu falo vai com Deus, porque ajudou bastante o Galo em muitas situações, mas a gente tem que honrar o nosso clube, o Clube Atlético Mineiro. Nota 7 ao Vargas. Paulinho jogou em boa parte do campeonato, né? Boa parte até do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores machucado. Porém, foi importantíssimo em muitos jogos. Em muitos jogos o Paulinho fez gols importantíssimos. Ele perdia um gol fácil, mas fazia um gol difícil em muitos jogos. Paulinho, nota 8 ao Paulinho. E o Hulk, para fechar com chave de ouro esse ataque? Olha, alguns não vão gostar do que eu vou falar, mas o Hulk essa temporada não foi bem. É o nosso jogador, é um ídolo da torcida, mas essa temporada, por mais que ele tenha alguns números de gols que excelentes pelo Atlético, mas não jogou tão bem. Poderia ter jogado mais, é um jogador voluntarioso, um jogador muito bom. Creio que a próxima temporada ele vai deslanchar, porque o preparo que o Hulk tem é algo fora do normal. Ele está machucado, ele já falou até em entrevistas passadas que jogou essa reta final machucado, com seu joelho machucado, mas esse ano não foi tão bom. Eu não sei se é um contexto geral, Roger, se é um contexto geral para o Atlético, que não foi tão bem. Foi bem em algumas competições, mas não tão bem. Mas o Hulk, por mais que ele seja o nosso ídolo, torcida não fique chateada comigo, mas esse ano não foi tão bem. Mas mesmo assim, o Hulk é o Hulk, né? Nota 8 ao Hulk. E o nosso treinador? Até a última rodada, né? Tentou ir para a última. Milito. Olha, o Milito, ele tinha uma matriz de pensamento, Roger, que focava muito só 3 zagueiros, não mudava o seu esquema tático. Isso é um erro. Era fiel ao esquema tático. Era muito fiel ao seu esquema tático. Tá, muito bom. Poderia dar muito certo isso, Roger. Poderia ser muito bacana ele ser fiel ao seu esquema tático. Porém, futebol ele é diversificado. Não é a mesma equipe que você enfrenta hoje que daqui a 3 dias você vai enfrentar o mesmo estilo de equipe. Isso aconteceu muito na Copa do Brasil, onde ele adianta o Arana e recua o Rubens. Contra o Vasco deu certo, mas contra o Flamengo já não deu certo. Tanto que um dos gols que sai, com o Wesley que sai, faz toda aquela jogada pelo meio, é onde ali aquele erro. Aquele quarto de campo ali é um erro onde o Milito teve. Ele teve uma participação muito grande nisso. E devemos muito à queda, quase à queda, né? Pelo amor de Deus, a gente não caiu, mas... Tropicamos, mas a quase queda, esse sufoco no final, esse sofrimento no final, a ele. E uma nota 6 ao Milito. Ganhou um campeonato mineiro. Em cima do Cruzeiro, Em cima do Cruzeiro, excelente. O importante é ganhar em cima deles. Mas no Brasileiro oscila, nas Copas vai bem, mas faz aquele gol cirúrgico e acaba. Mas nota 6 ao Milito. Tá certo. Foi o elenco do Atlético nessa temporada 2024. Sorte e melhoria no próximo elenco, é o que a gente espera, né? Falando em possíveis alterações do elenco, Everson pode estar de saída. Vários sites, portais, a imprensa toda falando sobre isso. Na tela para você sobre essa informação. Tá aí no ataque, né? Atlético recebe proposta do Bahia por Everson. Segundo o Galo, ele não recebeu, mas a imprensa tem a informação que realmente o Atlético já foi notificado dessa proposta do Bahia. Everson tem contrato com o Atlético até o fim de 2025,
Contudo, a partir de julho do ano que vem, já pode assinar um pré-contrato com o novo clube. Mas possivelmente pode ter essa ruptura de contrato e o Everson ser o novo goleiro baiano na próxima temporada. Lembrando que o time do Bahia está classificado para a pré-Libertadores. Para a Libertadores, né? Eu acho que vale muito essa classificação do Bahia histórico que está acontecendo lá no Nordeste, né? Tanto Fortaleza quanto Bahia fazendo essa dupla na Libertadores. Então, possivelmente, já tinha esse interesse, esse namoro, né, do Bahia com o Everson e ele pode sim pintar no time baiano na próxima temporada. Números que você quer, R$1 milhão, possivelmente sendo o salário do Everson mensal, um baita salário, mais do que recebe aqui no Galo. E para o Atlético seria mais ou menos a casa de R$22 milhões essa proposta para já tirar o Everson, que também é um bom dinheiro para o Atlético. Porém, o Everson foi o principal jogador do Galo nessa reta final, ou até me arrisco dizer, na temporada. Sim. Everson, para você, dá para fazer um esforço realmente para o goleiro permanecer, Patrick? Roger, goleiro já tem uma mania de ser, se você tem, preserve. É raro você ver trocas de goleiro, é muito raro você ver isso. E o salário é algo muito bom ao Everson. Goleiro, normalmente, ele não ganha esse salário muito alto, não é um salário tão alto para goleiro, mas o Everson receberia um valor de R$1 milhão, que é interessantíssimo para um jogador que hoje tem 34 anos, por mais que goleiro, vi diversos goleiros chegando a 47 anos ainda no gol. Um fato, o Rodrigo Poço, que jogou no Ipatinga, aqui em Minas, até os 47 anos ele ainda estava atuando. Então o goleiro tem uma longevidade muito grande na questão de estar no gol. O Bahia é dirigido por um ex-goleiro, um grande goleiro, Rogério Ceni, que conhece bem, conhece o jogador, já viu o jogador atuar em diversos jogos, é conhecedor da posição, então necessita desse goleiro lá. Porém, o que o Atlético precisa é sentar à mesa e conversar. Everson, precisamos renovar com você. Por quê? É o melhor goleiro que a gente tem. E também no mercado não tem goleiro, seja sul-americano ou brasileiro. Eu fiz uma pesquisa de mercado aqui agora, a gente tem poucos goleiros. A gente tem Marcelo Groi, que já está quase nos seus 40 anos. O Armani, do River, que possivelmente está de saída lá. E o Santos, que era goleiro do Flamengo, foi goleiro do Atlético Paranaense, que são goleiros que poderiam vir ao Atlético. Mas goleiro é aquela questão, até que pegue a confiança, até que chegue no gol e entenda a maneira do time jogar, é raro. Eu me lembro, o Atlético, depois da saída do Veloso, o Veloso sai ali no ano de 2004, o Atlético custou acertar um goleiro, acertou o Bruno. O Bruno sai, acerta o Diego Alves. Teve o Diego Alves, na sequência, depois a gente foi Depois pererecando, a gente foi, a gente teve o Juninho, a gente teve o Edson. Então a gente Carine, a gente começou a passar certos apertos e falar, se chutar é gol. Infelizmente, se chutar era gol. A gente passou diversos apertos. Até chegar no Vitor e acertar. Aí acertamos. Calil em 2012 fala, olha, agora, torcida chata, agora chegou o goleiro. Porque precisávamos naquele momento de um goleiro, de um arqueiro. E a partir daí, Vitor, depois o Rafael, que também iniciou muito bem, até a chegada do Everson, que para mim, da história do Atlético, nesses campeonatos que ele conquista, está se tornando um dos melhores jogadores. Ao lado de Vitor, possivelmente do João Leite, né? Sim, sim. Os três principais goleiros da história do Galo. Bom, estamos falando de notícia ruim, né? Do Everson, se Deus quiser ele vai ficar. Vou falar de notícia boa para você agora, vai surgir na sua tela aí, Construmais, um depósito totalmente de alta qualidade em Nova Lima. Você que é da cidade, meu amigo, vá ao Construmais. Várias promoções de fim de ano. E vou te dizer, materiais de construção de alto nível, como eu falei aqui. Não só isso, você encontra muita coisa para o seu lar, para a sua casa, para você que está com aquela reforma, né? Fim de ano, tá aí, e você quer construir ou dar aquela bela reforma na sua casa? É no Construmais, é lá que você precisa ir, localizado na MG 030, próximo ao Trevo de Bicalho. Você de Bicalho, Santa Rita, Bela Fama, mas toda Nova Lima, é só pular lá na Construmais, só dar uma ida. Aliás, um tratamento diferenciado na Construmais, viu? Muitos elogiando o tratamento lá na Construmais, materiais de construção e acabamento para você. Construmais, há um ano no mercado, se orgulhando de ser a empresa que constrói seus sonhos. Mais uma vez eu digo, hein? Rodovia MG 030, número 30. É MG 030, número 30. Tudo combina e combina com sua casa também. A sua construção e seu acabamento vai ser perfeito, igual o contrato do Everson com o Galo na Construmais. Rodovia MG 030, número 30.
Meu amigo, o atendimento faz você sair de lá com vários materiais de acabamentos e de construção. Porque o atendimento é diferenciado em Nova Lima. Ah, mas eu estou acostumado no A, no B, no X, no Z. Dá uma passada lá para você conhecer os materiais e os acabamentos de alto nível e o atendimento. Meu amigo, é para a sua construção ficar daquele jeito que você sempre imaginou. O telefone 3542-0052. Anota aí, 3542-0052. E o WhatsApp é o 31 99630 5494. 31 99630 5494. Construmais chegou para ser o melhor depósito de Nova Lima e já está sendo. Quem conhece não compra em outro lugar, compra sempre Construmais. Bom, meus amigos, continuando o nosso programa, agora a gente vai falar para você aí de casa sobre outras situações, né, Patrick? A gente vai entrar no assunto números do Galo. Meus amigos, o que eu vou trazer para vocês de casa não é fácil, não. Que temporada. O Galo teve a pior defesa dos últimos 10 anos. Na tela, os números titular. Vamos lá. Olha só. Sangue no goleiro de Deus. Que coisa, meus amigos. 2015 a 2024. Gols sofridos. Fica à vontade, Patrick. Põe na raiz aí. Roger, foi bem complicado, bem tenebroso. Em 2015, a gente tomou 65 gols. Vai subir na tela aí. Aí você vai subindo ali. Vou mostrar para vocês aí, ó. Começando com 2015. Mais uma vez, Patrick. 2015, o Atlético, infelizmente, toma 69 gols. Tá bom, tá baixo. Ainda tá baixo. 2016. 2016, o Atlético, 89 gols. 2017. Aí o sarrafo começa a descer. 2017, 76 gols 2018. 59, já uma defesa mais consolidada. 2019. 83 gols. 2020. 2020 é um ano até mágico, 48 gols. Mas não teve título, hein? Não teve título e foram menos competições. A gente não estava na Libertadores. Agora, 21, 63 gols sofridos e 3 títulos. Sim. O Atlético... A zaga era Alonso e Rabelo? Não, Alonso e... o irmão... Hever. O Hever estava nesse elenco e Natan. Natan, verdade. Natan. Os 4 zagueiros faziam um revezamento, né? Fazia esse revezamento. Natan estava na... 22. Em 22 a gente começou a tomar 57 gols. 2023. 2023, 53 gols. 2024. Aí é tenebroso, aí ficou complicado. A zaga que mais tomou gols desses anos pra cá. Desses quase 10 anos pra cá. 85 gols. 2 ressalvas. 2023. Apenas 53 gols. O Filipão realmente consertou o sistema defensivo atleticano. Sim. Foi um ponto crucial e bom do lado do Filipão. Ele teve problemas, né? Sim. Pontos negativos, mas o positivo do Filipão foi consertar o sistema defensivo, né? É o que precisava, né, Roger? É o que precisava. Naquele momento. Tanto que fomos quase vice-campeões e se tivesse ganhado 2, 3 jogos, era campeão brasileiro. Era campeão brasileiro, conseguia. Não estava longe disso. Bater. Agora, este ano, 85 gols sofridos é inacreditável. Né? Realmente é sofrido. Realmente é sofrido. Porque basicamente todos os jogos, o Galo jogou 74 jogos, então basicamente uma média de 1,1 por jogo aí, o Galo estava tomando gol. Então todos os jogos o Galo tomou gol. Tomara que venham zagueiros, né? Que venham bons nomes para a próxima temporada, volantes também de pegada, né? Fala-se em Zé Rafael, do Palmeiras, possivelmente sendo nosso reforço para auxiliar também a parte defensiva alvinegro, porque precisa de reforço nessa posição também. Já a gente fala sobre isso, para fechar o nosso programa. Porque agora a gente vai de técnico. Cuca, ou Luiz Carlos, ou Tite, ou outro. Sérgio Conceição, não sei quem, e aí? Tá a dúvida ainda, muitas negociações no mercado. Na tela, os 2 possíveis nomes. Cuca tá até fazendo biquinho para voltar aí, ó. Luiz Castro ou Cuca? Quem seria o melhor para assumir no momento ou você tem uma outra opção, Patrick? Olha, são os 2 nomes muito bons no mercado. O Luiz Castro, ele tem um desejo de retornar ao Brasil, porque ele deixa um trabalho pela metade, que é o do Botafogo, aquele ano que o Botafogo, infelizmente, ou felizmente para eles, não foi campeão. E se tivesse, possivelmente poderia ser campeão, pelo Poderia ser trabalho que campeão. está fazendo o Luiz, né? Sim, fez um excelente trabalho. Ele vai a pedido do Cristiano Ronaldo para o Al Nassr, onde ele treina o time do Al Nassr, mas esse ano, a temporada 24-25, não iniciou tão bem. Em setembro desse ano, ele sai do Al Nassr. Um agravante para essa situação do Luiz Castro, que ele ainda recebe do Al Nassr uma bagatela ali de 2 milhões de reais. Para vir para o futebol brasileiro, isso é só ele, ainda tem comissão técnica que é por fora esse salário. Haja grana, hein? Então é muito dinheiro para um técnico. No meu ponto de vista, enquanto comentarista, seria interessante o Cuca. Já conhecedor do clube, é um técnico que
reformulou o clube em 2012, quando ele vem para o Atlético, depois daquele quase título com a equipe do Cruzeiro em 2011, ele vem para o Atlético. Faz uma reforma grande com o Calil. Faz uma reforma muito grande nesse elenco. Quase cai também, mas é aquele momento que o time de construção começa a reconstruir. E é onde, em 2013, a gente teve a alegria de ter a Libertadores, essa conquista, né? Vem em 2021, ele retorna ao clube em 2021. 2021 também era um ano que o Atlético mais que tinha vindo de uma reformulação. E lembro que 2021 começou mal, aí ele disse em entrevista coletiva pós-jogo, se não me engano, contra o Uberlândia, me dê 10 dias. A mãe dele estava internada, vou recordar, estava num momento difícil. Me dê 10 dias que eu vou consertar o Galo. E consertou. E consertou. Entendeu o que o Hulk fazia naquele jogo, naquela situação, entendeu que como o Nath jogava. Então ele precisava realmente conhecer. O Campeonato Mineiro foi um laboratório para ele. Totalmente um laboratório onde a gente conquista. Não começa bem o Campeonato Brasileiro de 2021. A gente perde lá pro Fortaleza. É uma derrota que todo mundo achou assim, poxa... Domingo, 11 horas da manhã. Foi um jogo muito ruim, quente, tava um calor, onde o Pikachu faz 2 gols no Atlético, infelizmente. Mas dali para frente ele começa a entender, começa a disputar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Infelizmente não ganhamos a Libertadores. Porque o Natan não deixou? Por um detalhe muito grande, Natan poderia ter feito falta naquele lance. Muito melhor. Seria bem melhor. Olha ele aí surgir na tela. Mas o Cuca também teve uma passagem dele em 2022, porém o Cuca já não é bonito, ainda a foto é embaçada. Hein? Ainda faz esse zoom nele de biquinho, não ficou muito legal. Mas realmente é o maior treinador da história alvinegra. Sim, é o maior Teve treinador. Um problema extracampo, né, com uma situação chata, né, já até resolvida, entre aspas, na justiça. Houve um abalo, principalmente pelas mulheres, né? E a gente entende esse momento realmente delas, estão corretas nessa situação toda, né? Mas no campo, com o Galo, foi muito bem em 21, sendo o maior treinador, passando o Tele Santana. Claro, todo respeito ao Tele, ao Levi, a outros treinadores, mas o Cuca, pelos títulos conquistados, realmente ele se coloca à frente como o maior treinador da equipe alvinegra. Sim, treinador que nos levou a esse grande título, que a gente precisava 50 anos sem trazer o Campeonato Brasileiro aqui para a sede de Lourdes. Então, ele consegue isso, consegue uma Copa do Brasil jogando muito bem em alto nível. Goleando o Atlético Paranaense. Goleando o Atlético Paranaense numa final, que era, há muitos anos, não se viu uma goleada em finais. Ganha os 2 jogos e é o maior. Para mim, é o maior. Eu não vi Tele, mas e o Cuca. Mas vamos fechar aí, Patrick, para você. Não fica em cima do muro. Luiz Castro, Tite, Cuca ou outro? Olha, eu sou fãzaço do Cuca. O Cuca, para mim, aí eu falo como torcedor. Lá do meu lado, comentarista aqui. Mas vamos lá, quem que vai vir? Cuca? Olha, bem provável, especulações aí pro Cuca, tá vindo. O Luiz Castro, ele tem uma reunião para apresentar... Eu acho que o valor pesa do Luiz Castro. Mas é muita grana para você investir. Então, para você é Cuca? O Cuca, que já deu certo uma vez no Galo, e a gente torce muito por isso. Tá certo, meu nome também é Cuca. Até por conhecer, né, alguns jogadores do Atlético, do plantel ainda de 21 e entende muito futebol do Brasil. Sim. Vamos fechar agora falando de possíveis homens para vir para o Atlético, para sair. Patrick, foca em você, vamos lá. Olha, o Zé Rafael é um jogador do Palmeiras. Volante, né? Volante, atua muito bem. Ano passado ele jogou bastante pela equipe do Palmeiras. Era o pupilo ali do Abel Ferreira. Provavelmente esse jogador já recebeu sondagens e deva vir. A gente tem o Robert que pode continuar, o Robert Santos que está no elenco. Houve muita especulação de saída dele, mas tudo vai depender dessa chegada de um novo comandante para esse jogador ficar. Então vamos de possíveis saídas. Vamos lá dos nomes de possíveis saídas. Quem sai? Olha, já saiu Vargas e Kardec, contrato encerrado, e Mariano. Mariano também encerra o contrato. Lemos também, o Atlético não conta com o Lemos para uma próxima temporada. O Igor Rabelo, ele recebeu sondagem do Fluminense e bem possível que vá para esse time. Já tem um aval do Mano Menezes lá pro Igor Rabelo. São esses jogadores que até então saem do Atlético. E para vir até o momento somente Zé Rafael, que é o nome especulado no mercado, né? Por enquanto, só o Zé Rafael. E a gente precisa de reforço, tanto na zaga, na volância, como citou o Zé Rafael, né? Sim. E também, quem sabe, alguns atacantes, né? Porque o Atlético precisa movimentada também na parte ofensiva, né? A diretoria... O Bernardo não deu conta do recado na velocidade. Sim. O Alisson ainda está maturando ainda, né? Acho que a gente precisa de um atacante também, né? Talvez uma boa contratação do ataque, né?
A diretoria ela fala em reforços pontuais, uma vez que ela não vai ter tanto investimento. Será que são 5 Hulks que vai vir finalmente, hein? Tomara que venha. E falaram Eu torço isso, né? muito para vir esse tipo de jogador, mas são reforços pontuais. Provavelmente um zagueiro, a gente não sabe da questão do Everson, também que não sabe como vai tratar essa questão dele. Possivelmente um goleiro, zagueiro, lateral direito, um meio-campista volante, um meio-campista um pouco mais avançado e um atacante. São essas que provavelmente serão as contratações do Atlético para a temporada 2025. Tá certo, mais informações nas nossas redes sociais, @TVBanquete, @Galo na TV. Patrick, valeu, um abraço, até a próxima. Quinta-feira tamo junto novamente, viu? Junto Mais de novo. programa para falar desse Galo, porque tá esquentando os bastidores alvinegro. E claro, a gente traz sempre informações exclusivas e ao vivo para você. Muito obrigado a você de casa pela grande audiência. Termina aqui o Galo na TV. Quinta tem muito mais. Continue sempre conosco. Foi difícil a temporada 2024, mas se Deus quiser, 25 vai ser muito bom pra gente. Um abraço, até a próxima. Não se esqueça, hein? Aqui é Galo.